Ellen White é autora adventista do sétimo dia, no qual eles intitulam como espírito de profecia, ou seja, tudo que ela escreve tem força de palavra de Deus. E ela, no século XIX, teve escritos no qual foram utilizados esses termos de amalgamação, ou seja, mistura. E o entendimento oficial predominante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que essas misturas representam mistura entre homem e besta. Besta aí se entende animais mesmo, bichos. Isso gerou o quê? Várias discussões entrando no século XX, porque isso é anticientífico. E essas misturas, elas representam o paganismo das quimeras, que são animais metade homem e metade bicho. Tanto que em 8 de setembro de 1947, se reuniram 15 dos mais importantes líderes adventistas para discutir o assunto. E essa discussão ela ocorreu em virtude da publicação do biólogo Clarke em 1940, aonde que ele defendeu a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde eu vou mostrar aqui, de que realmente eram cruzamentos no reino animal. Os textos base que foram utilizados, os textos de Ellen White, Clarke utilizou os seguintes textos: mas se há um pecado acima de todo outro, que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama, de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus propôs-se a destruir aquela raça poderosa, longeva, que corrompera os seus caminhos perante ele. Isso está em Espírito de Profecia, volume 1, página 69. O segundo texto de Ellen White que serviu como base da apresentação de Clarke foi: cada espécie que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes da amalgamação, foram destruídos pelo dilúvio. Espírito de Profecia, volume 1, página 72. E agora nós vamos entrar na posição do Dr. Clarke. Clarke seguiu e ofereceu um breve sumário do contexto das declarações sobre amálgama, pecado acima de todo outro. Então essa mistura era pecaminosa. Eles também concordavam que essa mistura era errada. Então tanto faz aí se era mistura com animal ou se era mistura entre raças humanas. Era errado. Isso aí eles eram pacíficos. Essas misturas, amalgamação, eram erradas. Agora, Clarke vai entrar direto nos textos de Ellen White. Acompanhe aqui. Não seria provável que Ellen White estivesse falando sobre os casamentos mistos. Não seria provável. Não era isso. Uma vez que já havia descrito esse pecado num parágrafo anterior. Então Ellen White não poderia estar falando de mistura
entre casamentos mistos, ou seja, mistura entre raças humanas, teria que ser a mistura com bichos mesmo. Por quê? Porque ela já tinha abordado o assunto mistura entre raças humanas no parágrafo anterior. Ele usa um autor de renome dentro do Adventismo do sétimo dia, provando que essa ideia dos amálgamas é a posição oficial da Igreja Adventista do sétimo dia. Ele utiliza de Uri Smith a manifestação do espírito de profecia como interpretação que não deixava margem para mal-entendidos. E Tiago White, o marido de Ellen, havia em suas próprias palavras cuidadosamente lido o manuscrito de Ellen White, ou seja, Tiago White era o marido de Ellen White. Ellen White é o nome dela de casada, Ellen Harmon, ou seja, ela adquiriu do marido Tiago esse sobrenome, White. E o marido dela, o que dormia com ela todo dia, ele leu o manuscrito original que tratava a respeito disso. Ele leu cuidadosamente e recomendou o livro de Smith de ampla circulação, ou seja, ele concordava com a interpretação de Smith, que era esse adventista de renome, que trazia um entendimento dos amálgamas como sendo as quimeras, ou seja, as misturas de homem com bicho. Clarke realçou o seu trabalho com o filho de Ellen White, W.C. White, e D.A. Robinson, seu secretário. Nenhum desses homens tinha duvidado de que Ellen White quis dizer o cruzamento de homem e animal com a frase amálgama de homem e besta. Então, o próprio filho de Ellen White e o seu secretário declararam que Ellen White estava tratando das quimeras. Prosseguindo, a apresentação de Clarke defendendo a visão de que Ellen White, sim, ela escreveu a respeito das quimeras. A amalgamação era as quimeras. Eram criaturas metade bicho, metade homem. Vamos lá. Se ela realmente intencionara fazer com que o aviltante crime de amálgama de homem e besta significasse os casamentos mistos entre as raças de Sete e Caim, ou seja, Ellen White já estava sendo questionada e estava sendo colocada a questão das quimeras quando ela estava viva. Em nenhum momento ela colocou uma nota ou ela fez uma outra publicação mais clara a respeito dos seus escritos para dizer, olha, está tendo uma confusão aí. Estão entendendo errado o que eu escrevi. Eu não estou falando das quimeras, não. Eu estou falando dos casamentos mistos da raça de Sete e Caim. Não, em nenhum momento Ellen White falou isso. Ou seja, ela se omitiu. E a gente sabe que quem cala consente. Vamos prosseguir. Ela não fez qualquer tentativa de esclarecimento. Não obstante críticos a acusassem de ensinar que os negros não eram humanos. Então estavam utilizando
os textos das amalgamações e das quimeras para defender que os pretos não eram humanos, porque eles eram fruto dessa mistura com bichos. Os pretos, no entendimento dos adventistas do século XIX, mais especificadamente aí no ano de 1870, estavam interpretando os textos de Ellen White como sendo as quimeras, que eram os pretos. Ou seja, então essas misturas de metade homem, metade bicho, eram os pretos. E Ellen White ficou calada. Ela estava viva nesse período e ela simplesmente não falou absolutamente nada. Ela não se opôs, ela não fez nenhuma tentativa de esclarecimento em relação a esses adventistas como Uri Smith, que estavam defendendo isso. Esse fato único não justifica a conclusão de que um pecado acima de todo outro cometido pelos antediluvianos fossem os casamentos interraciais ou casamento entre crentes e descrentes, ou seja, ou casamento ali no caso de raças humanas descendentes de Sete com Caim, ou casamento de crente com descrente. Não, é mistura com bicho mesmo. Vamos prosseguir. Tal interpretação faria violência à linguagem que Ellen White realmente utilizou. Ou seja, se você interpreta que Ellen White queria dizer que as misturas ali era o casamento entre os descendentes de Sete e Caim, ou que era o casamento entre pagão e crente, você está violando, usando de violência a linguagem de Ellen White. Você está estuprando, você está violentando Ellen White, se você interpreta isso. E ela claramente intencionou que seus leitores interpretassem o aviltante crime como ato sexual, incluindo cruzamento de homem e besta. Besta aí são os animais. Vejam só. Ele argumentou, Uri Smith, não obstante que as raças atuais incluíam descendentes de homens que chegaram à existência em resultado de cruzamentos homem-animal, estava além da discussão, argumentava Smith, citando casos tais como os bosquimanos da África, algumas tribos jotentostes e talvez os índios cavadores em nosso próprio país. Então essas raças aqui eram fruto da mistura de homem com bichos. E aí, no caso, Clark estava servindo ali como um advogado do diabo. A enumeração por Smith de raças específicas tendia a sustentar o ponto de vista de que Ellen White não esperaria que alguém tivesse dificuldade em identificar as certas raças de homens. A Uriah Smith defender as declarações de amalgamação de Ellen White, ele claramente refletia a ideia popular de seu tempo de que cruzamentos entre homens e animais haviam criado uma terra de ninguém entre humanos e animais, habitadas por gorilas, chimpanzés, selvagens bosquimanos da África, patagônios e otentostes. Então, sabe aquele seriado antigo que tinha lá o Terra de Ninguém?
ou aquele mundo perdido, era nisso que Ellen White acreditava. Era nisso que ela acreditava. Isso aqui que esses notáveis adventistas estavam chegando nessas conclusões. As posições de Uri Smith eram compatíveis com estudantes da Escola Americana de Antropologia, que estava alcançando seu pico de influência nos Estados Unidos em meados do século XIX. Esses antropologistas alegavam que espécies poderiam cruzar-se para produzir formas intermediárias de descendentes, ou seja, cruzamento entre espécies que dariam seres híbridos misturados. E Ellen White ficou calada, não falou nada, e que daria numa terra selvagem, um mundo perdido, um mundo da imaginação, um mundo de fantasia de Ellen White, das quimeras e dos seres misturados. Tiago White, o marido de Ellen White, que dormia com ela, leu o livro de Smith, ou seja, ele leu o livro de Uri Smith e o recomendou entusiasticamente com a seguinte nota. E ele escreve nesse review: enquanto lia cuidadosamente o manuscrito, senti-me muito grato a Deus por nosso povo poder ter essa apta defesa daqueles pontos de vista tão amados e entesourados, enquanto outros os desprezam e a eles se opõem. Este livro está destinado a ter ampla circulação. Isso foi, abre aspas, para Tiago White, o homem, o marido que dormia com Ellen todos os dias. O que fazia tchaca-tchaca na muchaca na bruxa. O que ia conferir lá, a bruxa do 71. A velha da vila. Essa filha do capeta. E tá aqui, o marido dela tá dando aval à publicação. Ou seja, se Ellen White estava debaixo das ordenanças bíblicas, isso era no século XIX, ela estava debaixo da submissão do seu marido, do seu cônjuge, do seu varão. E ela ficou... Os textos de Uri Smith, que eram usados como respaldo para os críticos na época, com Ellen White viva, e ela se calou. Ela se calou. E o marido de Ellen White concordou com a visão de Uri Smith, e o filho de Ellen White também concordou, como atestado por Clark. Se alguém analisasse a expressão "um pecado acima de todo outro foi amálgama de homem e besta", continuou Clark, poderia notar que os termos homem e besta situam-se na mesma relação na sentença "são condenados", ou seja, ela condenou a mistura. O que quer que se aplique a um, aplica-se ao outro, e é impossível fazer do amálgama de besta com besta ou homem com homem o pecado maior do que idolatria, adultério, poligamia, roubo ou assassinato. Então, Ellen White colocou que o pecado da amalgamação era pior do que esses verbos aqui: idolatrar, adulterar, relação promíscua, roubar e assassinar. Então não pode ser descendentes de Sete com os descendentes de Caim, porque seria uma ação natural, que era o quê? A relação sexual entre pessoas. Essa ação e casamento, união, né? Estás falando em união, casamento.
Então não poderia ser o casamento, essa ação, o pior pecado já praticado, não poderia ser uma ação natural. Teria que ser uma ação não natural. A história tem revelado que a coabitação com animais era um dos maiores pecados da antiguidade, havendo disso abundante evidência. Então, aí corroborando que esse pecado de amalgamação, de mistura, era a relação sexual com bichos, com bestas que eram animais, que dariam nos pretos. Esse era o entendimento dos adventistas de 1870 aos textos de Ellen White. E ela não se opôs. Vamos prosseguir. Autoridades competentes haviam descrito características de tribos viventes na África e Malásia de natureza distintamente simiesca. Ou seja, os amálgamas de Ellen White que Clarke, esse adventista biólogo, que os adventistas biólogos aí defendiam a questão da evolução humana. A amálgama comprometia a evolução humana, porque daria em tribos na África e Malásia, que essas tribos eram os quimeras. Isso no entendimento dessa filha do diabo, Ellen White. Vocês conseguem entender o absurdo disso? Vocês conseguem entender? Eu não estou suando aqui pelo calor de mais de 40 graus e sensação térmica de 60 aqui no Rio de Janeiro, não. Eu estou suando aqui com os textos e a interpretação dos adventistas em relação a esses textos, desses filhos do diabo. E pretos, irmãos pretos, estão aqui nesse grupo sectário do Satanás. Estão seguindo isso aqui. Quem está falando isso são adventistas. Isso foi defendido no simpósio dos 15 maiores notáveis adventistas.